Olá, tudo bem? Eu me chamo Peter Pérez de Lima e hoje eu vou compartilhar com vocês um pouco sobre pintura imobiliária, ok? Vamos falar hoje a respeito de a importância da pintura numa obra. Por que pintar? Por que eu devo fazer a pintura em uma obra? Qual é o objetivo disso? Muitas vezes a gente para e pensa o seguinte: existem muitas coisas importantes numa obra. Uma casa, vamos pegar uma casa, por exemplo. Você vai fazer uma casa, vai construir, você vai usar areia, cimento, cal, tijolo, ferro, encanamento, parte elétrica e você vai construir, você vai edificar essa casa, ok? Depois você vai rebocar essa casa, ou em algumas regiões a gente chama de embolsar, né? Que é fazer o reboco, deixar a superfície mais lisa. E de uma certa maneira, parece que ela já está pronta para morar. Ela está habitável, mas ainda não é uma casa, ainda não é algo aconchegante, ainda não existe o conforto nesse lar, tá certo? Agora, por que é importante você fazer uma pintura em uma residência, por exemplo? Estamos falando aqui de uma casa, mas pode ser um prédio, pode ser um barracão, pode ser uma sala comercial, né? Enfim, um imóvel que foi edificado, tá? Muitas das vezes, na pintura, se existe aquele estigma sobre a pintura de que a pintura não é tão importante, a pintura ela é algo que não faz muita falta. Mas com esse vídeo eu quero mostrar para você, eu quero te dizer que não é bem assim. É justamente o contrário, ela é importantíssima, tá certo? Então, quais são as importâncias hoje de você pintar um imóvel? Você vai decorar ele através da pintura, você vai protegê-lo, você vai valorizar o imóvel, tá certo? Existe um exemplo que eu costumo utilizar, e é muito bom, muito importante, eu costumo utilizar isso quando eu vou fazer um orçamento, muitas vezes, e o cliente eu percebo que ele não está muito interessado na pintura, assim, né? No capricho da pintura, na beleza da pintura, no fino acabamento. Ele quer apenas que pinte só para ele poder entrar para morar. Mas eu costumo fazer a seguinte pergunta: você sabe qual que é o maior órgão do corpo humano? É isso mesmo. Qual é o maior órgão do corpo humano? Você sabe? Para você que não sabe, eu pesquisei e consegui encontrar. O maior órgão do corpo humano, por incrível que pareça, é a nossa pele. A nossa pele é o maior órgão do corpo humano. Mas ela tem uma finalidade, ela tem uma função, que é proteger todos os outros órgãos, assim como tecidos, assim também como o, a, a corrente sanguínea, a circulação, os tendões, os músculos, tudo, tudo. A pele ela nos protege das intempéries, do sol, da chuva, do calor excessivo, do frio excessivo e entre outras coisas mais. Tanto é que a pele é formada por 3 camadas, né? A derme, a hipoderme e a hemoderme, se eu não me engano. Não sou médico, mas mais ou menos eu lembro. E ela tem essa função. Só que ela não tem só essa questão da função, ela não atua apenas na função de proteger os órgãos e tudo mais. A pele também traz a questão da vaidade, da beleza, né? Algumas pessoas depilam a sua pele, outras fazem a barba, né? Outras usam maquiagem, né? As mulheres usam muita maquiagem, outros acabam até adornando mais a pele com o que? Tatuagens e tudo mais. E isso se torna uma questão aí de cuidado pessoal de cada um, né? E por que não a pintura não ser a pele da sua casa? Sabe por quê? A pintura ela tem uma função importantíssima. Primeiro nós vamos falar a respeito da função da pintura. A pintura na sua casa, ela faz com que a proteção seja feita contra sol, chuva, raios, ventos, sujidades que vêm carregadas pelo ar, pelo vento, tá certo? E existe uma forma de você fazer um comparativo. Se você pegar e construir a sua casa e deixar a sua casa só no reboco, ok? Você vai revestir o seu banheiro com cerâmica, a sua cozinha com cerâmica, o piso da casa com cerâmica, mas a casa em si, as paredes,
As janelas, as portas, você não vai pintar. E aí lembrando que nós estamos falando de alvenaria, que é a parte do tijolo com reboco, nós estamos falando de portas, que geralmente são de madeira, e estamos falando de janelas, que muitas vezes são de metal ferroso, de metal. Experimente não pintar nenhum desses tipos de substrato. Deixe ao tempo, deixe o tempo ir levando. Depois de um tempo, você vai perceber que o reboco vai começar a cair, o próprio substrato do reboco, ali onde tem areia, cal e cimento, começa a apodrecer e soltar. Isso atinge também os tijolos da parede, começam a apodrecer também por excesso de umidade, ok? E também há o desplacamento, porque há a questão da umidade que entra e umidade que sai. Umidade que entra, vem o sol, evapora a umidade que sai. Isso começa a desplacar todo o reboco. Nas janelas, que geralmente muitas vezes são de metal, elas começam a oxidar, a enferrujar. Então, com isso, você tem aí a perca do material, além de perder o material que você colocou na casa, isso vai trazer aí uma falta de beleza maior ainda, porque você vai ter lá as partes escorridas do metal, da janela, você vai ter a porta que vai começar a pretear, vai começar a apodrecer, ela começa a entrar em estado de putrefação. Então a porta também precisa de proteção e beleza também. As paredes, vai começar a cair o reboco. Então assim, primeiro nós estamos analisando a questão da proteção, da importância, da utilidade que a pintura faz num imóvel, ok? E aí nós temos também a questão da beleza, né? Se você entrar para morar numa casa que só tem o reboco por dentro, você vai se machucar, inclusive nas paredes, sem contar que não há beleza alguma, né? Agora imagina você entrar numa casa com um piso bonito, um teto bem pintadinho, com uma parede bem pintada, com fino acabamento, aquela parede lisinha. Não é outra história? Não é melhor assim? Então aí a gente vê, a gente percebe quão importante a pintura é. Não adianta você colocar os melhores materiais dentro de uma parede, o melhor encanamento, a melhor parte elétrica, o melhor tijolo, o melhor cimento e depois você não caprichar na parte da pintura. Você, quando faz o melhor produto dentro das paredes, a melhor porta, a melhor madeira, mas você não traz proteção para essas superfícies, você está fazendo com que todo esse material que você investiu ali, dinheiro e foi caro, se perca com o tempo. Sem contar que uma mão de obra mal feita, uma pintura mal feita, ela vai desvalorizar tudo que você embarcou dentro do seu imóvel em relação ao acabamento. Então, por isso que é importante você prestar mais atenção na parte da pintura. A pintura é importantíssima. Quando eu vou visitar um cliente e eu falo para ele da importância da pintura, eu explico isso para alguns clientes, de que a pintura ela traz, além de proteção, ela traz a beleza e ela valoriza o imóvel do cliente, o cliente começa a visualizar outro tipo de sonho que ele pode realizar, né? Isso quando a gente pega clientes que não dão valor ao acabamento, né? E muitas vezes o cliente ele não dá valor ao acabamento, não por si só, porque ele não se interessa por essa parte, mas é que de repente durante a construção, durante a obra, ele acaba gastando todo o dinheiro com os primeiros profissionais que já passaram. Ele gasta todo o seu dinheiro com a parte do pedreiro, do mestre de obras, do engenheiro, do eletricista, do encanador, do azulejista, né, que vai fazer toda a parte de porcelanato ou cerâmica de barro vermelho na cozinha, no banheiro, no piso da casa toda, muitas vezes, né? E quando chega na hora de fazer o acabamento, cadê o dinheiro? Acabou o dinheiro. Na verdade, não que acabou o dinheiro, né? Mas quando chega muitas vezes na parte do acabamento, o cliente ele já passou por um estresse grande da mão de obra toda que foi para chegar até ali e às vezes ele quer agora gastar pouco, porque ele já não aguenta mais investir no imóvel. Ele tinha a intenção, um exemplo aqui, de investir 60 mil reais no imóvel, a conta já está em 100 mil e ainda falta fazer o acabamento, falta a pintura, né?
Então, quando chega o profissional pintor para atender o cliente, muitas vezes ele já está desvalorizando essa parte, porque ele não tem tanto interesse que essa parte fique perfeita. Ele até aceita, de repente, trocar uma massa corrida PVA interno por um calfino, mas ele não sabe que lá na frente ele vai colher e vai colher coisas más, coisas ruins, por consequência de ter aplicado um calfino. Mas muitas vezes o calfino ele é 4 vezes, 5 vezes mais barato do que uma massa corrida PVA. E aí ele aceita fazer isso, né? Dentro das tintas, né? Depois a gente vai falar sobre a classificação de tintas também. Existem lá as tintas premium, né? E ela é premium não é à toa, ela tem um porquê, ela é premium, né? E aí o cliente vai e escolhe uma tinta de segunda, terceira linha para fazer a pintura interna e externa, né? E depois de 6, 8 meses a casa está desbotando, está começando a calcinar, soltar pó, e o cliente, mas foi pintado, eu não estou entendendo. Mas que na verdade ele queria economizar com material, com mão de obra, e acaba caindo nessa questão de depois acabar colhendo as consequências da sua má escolha, tá certo? Então, eu diria para você que a pintura, ela tem uma importância gigantesca numa obra. Ela é importante demais, tá? Na questão dos metais que sofrem corrosão, é importante para proteção e para beleza também, porque nos metais, janelas, grades, né, portões, você precisa utilizar um esmalte de boa qualidade, muitas vezes, para que você não perca aquilo que você colocou na sua residência, né? Que são aí as aberturas, as grades, os portões, toda essa parte é importante ter a proteção, né? A madeira, ela apodrece e racha. Então você vai colocar portas de madeira dentro de casa, nos quartos, nos banheiros, na lavanderia, é preciso fazer a impermeabilização, a proteção e o embelezamento dessa porta, tá? Quando eu falo porta, é porta, batente e vista, né? Aquele conjunto completo, onde você precisa trazer não só a questão da beleza, mas da proteção também, né? Nós temos aí a questão da alvenaria, tá? Que absorve água, que enfraquece, cria mofo, né? De repente, quando você vê, você não está morando sozinho na sua casa, não. Tem outros moradores indesejáveis morando com você, como fungos, né? Algas, tá? Micro-organismos que ficam impregnados no substrato alvenaria e acabam te trazendo dor de cabeça depois, como algum problema alérgico, algum problema de pneumonia, algum problema que tem a ver com pulmão, tá certo? Então aí também uma importância muito grande de você impermeabilizar a superfície da alvenaria, para que você não tenha problemas depois de ter moradores indesejados na tua residência, tá certo? Tudo isso que eu estou falando, gente, vale também para, como eu falei no começo, né, para imóveis diferenciados, como salas comerciais, né, para prédios, edifícios de 10, 15, 20, 30, 40 andares, não importa, todos precisam de proteção, tá certo? Todos. E isso é importantíssimo, tá? Para que você possa ter um imóvel, no caso, que vá ter uma durabilidade muito grande, né? Eu já fui fazer repintura em imóveis, aonde o cliente foi fazer uma repintura 15 anos depois da primeira pintura, porque ela foi muito bem feita e a proteção estava lá. A tinta desbotou, mas a parede estava protegida. Então, imóveis que têm uma proteção assim muito bem feita, mas claro, com o tempo a beleza ela vai saindo, né? Os raios solares vão fazendo com que a pigmentação da tinta vai evaporando, tá certo? E com isso você tem que renovar, né? Aí é uma outra parte que a gente vai entrar também, que é a parte da pintura, da renovação, da repintura, da restauração, preparação de superfícies, onde a gente vai entender um pouco mais a respeito disso, tá? Outra coisa importante, eu acho interessante falar também, é que a gente vê muito. Eu não sei quem é você que está vendo esse vídeo, não sei se você é um pintor, eu não sei se você é um cliente, eu não sei se você de repente é uma pessoa que vai fazer uma pintura de final de semana. Ah, eu trabalho no escritório o dia inteiro, mas eu tenho que pintar um quarto lá em casa, então eu mesmo vou fazer. E eu resolvi ver esse curso, ver esses vídeos e tal, para poder saber como é que eu posso fazer, né? E existe um jargão muito forte hoje no mercado onde se fala assim:
faça você mesmo, né? E o faça você mesmo, muitas vezes, pega pessoas desprevenidas, né? Que pensam que pintura é aquela coisa linda, maravilhosa, que a gente vê na televisão, né? Você já deve ter visto em novela aquele casal lindo, maravilhoso, né? Com a blusa amarrada na cintura, um macacãozinho jeans, uma escadinha, forração embaixo, aí ela tá pintando, ele tá lá com o pincel, né, fazendo os cantinhos, daqui a pouco eles vão, ele dá uma pincelada no nariz dela, aí eles se beijam, se sujam de tinta, e no final a parede está perfeita. Gente, isso é ilusão, tá? Sinto muito de dizer, mas pintura não tem esse charme todo na hora de você fazer uma pintura, não tem essa parte romântica, vamos dizer assim. Não podemos romantizar a pintura como se a pintura fosse algo assim fácil de fazer, como se eu apertasse um botão e já está sendo feito, né? Como se a tinta em contato com a parede ou a porta ou a janela fizesse uma mágica. De repente tudo se resolve, os furos fecham sozinho, a superfície que era enrugada, era áspera, fica lisa, perfeita. Não existe, tá, gente? Não existe tinta que faça isso. Então, se de repente você é da turma do faça você mesmo, preste atenção no que eu vou te dizer ao longo desses vídeos que eu vou fazendo aqui, tá? Que na verdade ele não é bem assim. Dá para fazer você mesmo? Claro que dá. Dá sim, só que você vai ter que ser mais atento em relação às orientações que eu vou te passar. Talvez no meio do caminho você vai entender o quão valoroso é contratar um profissional, né? E talvez no meio do caminho você vai se encontrar com essas informações e vai dar continuidade ao curso, né, aos vídeos, enfim, e vai entender, não, realmente eu dou conta, eu consigo fazer, né? Existe muito esse jargão do faça você mesmo. O faça você mesmo tem que se tomar muito cuidado, tá certo? Porque o ato de pintar, de correr o rolo na parede e usar o pincel para fazer os cantos, ele é de uma certa maneira fácil. Não é tão fácil assim, mas de uma certa maneira ele é fácil, tá certo? Só que você precisa estar atento a alguns indicativos e algumas regras importantes e básicas para você poder, por exemplo, pintar uma parede, tá? Que eu diria para você que é super importante. Você tem que ter esse cuidado para que você não venha de repente a se atrapalhar, não venha de repente a pintar além daquilo que você gostaria, né? Eu já ouvi relatos de pessoas que queriam pintar duas paredes de um cômodo, quando viu, pintou o chão, pintou o teto, pintou a porta, a vista, pintou o que não queria, porque foi respingando, foi batendo rolo. Ah, depois eu limpo, e depois a tinta não saía, né? Então, para você que está vendo esse vídeo, mais por curiosidade, para querer saber, olha, toma cuidado com faça você mesmo, tá? Pintura é fácil, mas não é tão fácil assim. Talvez seja fácil para quem é um profissional, né? Eu, por exemplo, para mim pintar é a coisa mais fácil do mundo, né? Hoje, porque eu tenho a experiência, né? Eu tenho a prática disso, que são anos de prática. Então, de repente, eu chego numa residência para pintar um cômodo, né? Um quarto, uma sala. O cliente sai de manhã, quando ele chega à tardinha está pronto. Ele toma um susto, falei, nossa, você é rápido. Mas é porque a gente sabe quais são as etapas que precisam ser cumpridas e sabe quais as etapas que precisam ser respeitadas e vamos fazendo de acordo com as etapas, tá certo? Então isso é importante você saber, que você precisa de algumas informações básicas na pintura para que você não se perca no meio do caminho, tá certo? Existe uma forma de você acompanhar e fazer, o passo a passo da pintura, tá certo? Isso é importante. Outra coisa importantíssima que você precisa saber é que na pintura, seja ela qual for, seja ela mais simples que for, você precisa pensar na preparação da superfície, tá? Hoje, à tardinha, eu fui fazer um orçamento de uma repintura. É um casal que mora num sobrado, né, uma casa duplex, e eles estão mudando, né, alugaram uma outra casa e estão mudando para essa outra casa, tá certo? E aí, para entregar o imóvel, tem que repintar. Cheguei lá, as paredes estão ok, né? Tem um furo ou outro, uns preguinhos que você coloca às vezes na parede para pinturar um quadro,
né? Tem uma batidinha de quina, assim, o cantinho está meio quebradinho, mas a gente já sabe como resolver, né? Vai ser rápido, tá? Eu contei ao todo 7 cômodos, 7 peças para pintar. Dentro dessas 7 peças, 2 apenas eu vou refazer o teto, porque teve uns furos lá no teto, eu vou fechar os furos no teto, a gente vai preparar e vai lixar e vai pintar, né? A parte de cima desse sobrado é taco, com rodapé em madeira, então eu tenho que isolar isso, tá certo? A parte de baixo é porcelanato, se eu não me engano, assim como a escadaria para se chegar lá, né? Tempo estimado de obra, 2 a 3 dias para uma repintura, tá? Mas como é que eu sei disso? Pela experiência, obviamente, mas a gente já, quando entra no imóvel para fazer um orçamento, a gente já começa a observar o que eu tenho que fazer. Ah, aqui eu vou ter que fazer isso, ali eu vou ter que fazer aquilo. Primeiro eu faço aquilo, depois eu faço isso, pá, pá. Eu crio um cronograma. Eu crio um começo, um meio e um fim. Isso é quase igual uma redação de vestibular, né? Onde você tem a introdução, né, a dissertação e a conclusão, né? Então, vou começar por aqui, depois eu venho para cá e termino aqui e finalizo. Então, de 2 a 3 dias. Se fosse uma pessoa leiga, eu mesmo vou pintar, vou comprar uma bandejinha, um rolo, um pincel, a tinta eu vou fazer. Vai levar umas 2 semanas. Tá? Por que isso? Porque ela não sabe por onde começar, não sabe quantas demãos tem que dar, não sabe como diluir a tinta, não sabe que rolo utilizar, qual pincel utilizar, não tem escada, depois que ela percebe isso, vai fazer a forração com um jornalzinho, né? Não usa o forro correto para isso. Tá? Muitas pessoas valorizam a pintura passando por essas situações, aonde você vai perceber que você precisa contratar um profissional, porque você não consegue desenrolar e produzir, né, em pouco tempo aqui o resultado que você espera. Então, muitas vezes você tem que pagar por isso, obviamente, né, como é em tudo na nossa vida, né? Se eu preciso de algo que eu não sei, eu contrato alguém que saiba, e esse alguém é que vai fazer para mim, tá certo? Isso vale a pena comentar por conta da questão da valorização da pintura em uma obra, tá? Seja uma obra nova, seja uma repintura para você entregar o imóvel que era locado, seja uma repintura, né, uma restauração, tá? Que aí sim, aí envolve uma questão muito mais aprofundada de sabedoria, de conhecimento para você poder fazer, realizar uma obra onde envolve restauração para se chegar ao acabamento desejado, né? Problemas de infiltração, problemas na parede de eflorescência, infiltração, ela é o que? É negativa, é positiva, tá? Tudo isso conta. Tem fungo na parede, tem alga na parede, entendeu? Tem micro-organismos na parede. Como é que é o histórico dessa parede? Será que ela já foi lavada com água sanitária e não foi enxaguada? Porque na hora que você vai abrir, a pintura abre. Situações onde o profissional ele precisa ser valorizado porque ele adquire conhecimento para te entregar uma obra, né? Mesmo que seja uma pintura simples, mas muitas vezes ele chega numa obra para fazer uma pintura simples e descobre que por trás daquela parede bonita existe um problemão e às vezes ele vai ter que descascar tudo e refazer tudo de novo. Então, se o profissional que não é valorizado muitas vezes na sua profissão como pintor tem todo esse conhecimento, ele precisa sim ter essa questão aí da valorização por parte do cliente, né? E a gente precisa entender realmente que a pintura é que traz não só a proteção, mas sim a beleza, né? Mas de uma forma duradoura, de uma forma que permaneça, tá certo? Eu acho bacana até fazer a demonstração para você ver como é essa questão, inclusive do antes e depois. O pintor que é pintor, ele precisa se preparar para atender o cliente, né? Muitas das vezes a profissão é desvalorizada por causa disso, né? Porque o pintor ele não se prepara, ele não atenta àquilo que é necessário de conhecimento e prática, experiência para atender o cliente, tá? Então eu vou dizer para você, é importantíssimo que o pintor esteja preparado, esteja capacitado
para saber aplicar uma tinta, para saber reconhecer quando existe uma patologia na parede, ou na porta, ou na abertura, enfim, o que seja, para resolver para o cliente, tá certo? Isso é importantíssimo. Então, muitas das vezes o cliente procura a gente sem saber o que fazer. Ah, eu não sei o que eu faço aqui, eu estou meio perdido, eu não sei nem em questão de cores, né? Então, o pintor ele vira um pouco arquiteto, porque você vai dar dicas para o cliente, tá? Eu quero mostrar para vocês aí umas fotos, vai aparecer aí para você umas fotos interessantes do antes e o depois de um cômodo, uma parte interna, né? Você vai ver ali a porta, você vai ver ali as paredes de como era antes, né? Um teto branco, aliás, era para ser branco, né? Mas as molduras eram coloridas, né? Aí o cliente achou que colorindo as molduras ia ficar mais bonito, né? E aí ela mostrou pra gente essa porta amarelada, essas paredes feias, esse teto horrível, né? Que foi o que eu pensei na hora, mas a gente não fala nada, né? Que é para não inferiorizar o cliente, por favor, tá? E aí depois ela chegou para mim e falou assim: "Eu não sei o que eu faço". Aí eu olhei para ela e falei: "Você confia em mim? Pois eu sei o que dá pra gente fazer". Então dá uma olhadinha só no antes e o depois. Olha que bacana que ficou. O antes, aí, e o depois, gente. A mesma parede, a mesma porta, tudo. Tá? E isso foi um processo aí, digamos, de 2 dias. A cliente saiu de casa, quando ela voltou, ela encontrou isso aí que você está vendo. Né? Foi uma alegria muito grande, tá? E isso muda, beleza? Isso muda muito o teu humor, isso muda o teu aconchego, é a tua casa, gente, né? O pintor ele precisa saber também planejar, né? A pintura, saber a questão de entregar ao cliente aquilo que ele realmente quer, que ele precisa, né? Então você precisa ouvir muito o cliente, entender o que ele quer, tá? Para que você possa entregar a ele o que ele realmente quer. Muitas vezes não se entrega o que o cliente quer, ele não fica satisfeito porque há uma comunicação meio entroncada, meio quebrada. Então essa comunicação ela precisa ser feita de uma maneira assim muito clara, muito objetiva, né? Então procure ouvir muito a pessoa que quer fazer a pintura, entendê-la para que possa então chegar ao resultado máximo, né? Daquilo que ele quer, tá certo? Por isso que é importante o pintor ter conhecimento do que ele vai oferecer. Ele vai oferecer um serviço, ele vai oferecer a realização de um sonho, tá certo? Então eu como pintor, eu Peter como pintor, quando eu vou fazer um orçamento, eu tenho que entender qual é a necessidade daquele cliente. Às vezes é uma família inteira que está me esperando para fazer um orçamento, né? Às vezes é numa empresa, são os sócios que estão esperando para fazer um orçamento e para a gente ver o que ele quer fazer lá. E você tem que saber interpretar e às vezes até sugerir, se há possibilidade de sugerir, tá certo? É importante a gente observar isso também, gente. Aquele que quer se tornar um pintor profissional precisa ter paciência, tá bom? Precisa ter paciência para que você possa observar todos os detalhes importantes a respeito da pintura. Existem muitos pintores que surgiram de uma maneira assim muito repentina, né? Muito repentina. Mas existe uma questão importantíssima, onde a gente percebe que os pintores eles buscam o serviço, o trabalho, mas eles não se capacitam para isso, né? De repente você fez 1, 2, 3 serviços onde era só repintura, era mais fácil. Era chegar numa obra, tirar parafuso da parede, né? Fechar os furinhos ali, pá, correr uma lixinha, queimar ali com a tinta, pintar, uma escadinha baixa e tal, e você entrega e recebe o dinheiro. Opa, a próxima obra é a mesma coisa. Mas de repente, chega um cliente para você, uma parede que está descascando tudo por baixo, o teto está preto de mofo, né? Tem problema de infiltração, tá? As portas, ele quer que reinvernize, só que está soltando o verniz, está descascando. Como é que eu faço para resolver isso? Qual é a preparação que eu tenho que fazer nessa superfície para resolver isso? Entendeu? E isso é importante o pintor ter esse conhecimento, tá? E conhecimento, gente, é uma coisa assim que ninguém tira de você. Então você que está vendo esse vídeo, conhecimento, olha gente, pode te arrancar até uma perna, um braço, tá? Tô sendo exagerado aqui,
mas conhecimento ninguém tira de você, tá? E conhecimento não tem limite. Quanto mais conhecimento você tem, mais sabedoria e mais competência você vai ter, tá? Para alguns pintores que já me conhecem, né, eu tenho vários amigos pintores, inclusive, eu costumo fazer um comparativo entre potencial, capacidade e competência. Você sabe qual é a diferença do potencial, capacidade e competência? Isso é importante você saber para você se tornar um pintor profissional, tá certo? Ou até mesmo para você que não quer ser um pintor profissional, você quer estar pintor. Entende a diferença? Você não quer ser pintor, você quer estar pintor porque eu tenho a minha casa para pintar. Então eu quero aprender porque eu quero fazer a minha casa. Então para você é importante você saber disso. Qual é a diferença entre potencial, capacidade e competência? Eu nunca me esqueço, quando eu ainda não trabalhava com pintura, eu trabalhava numa farmácia e eu era responsável pela parte de convênios da farmácia e visitar os médicos. Eu era propagandista também, né? Então eu comecei a trabalhar nessa farmácia, passei um tempo lá, 2, 3 meses depois já recebi um aumento, olha que bacana. Passou mais uns meses, recebi mais um aumento, né? Mas o meu patrão, né, o meu gerente, o dono da rede de farmácias, ele me tratava de uma forma meio seca, assim, né, meio ríspida. E eu achava aquilo estranho, né? E eu com uma renda boa, usando o carro da empresa, trabalhando, sendo bem aceito no meu hall de clientes, que eram os médicos, né? E também na parte de convênios e tal. E um dia eu me arrisquei, eu cheguei para ele e perguntei assim: dá licença, patrão? Não vou falar o nome dele aqui, né? Mas dá licença, é o seguinte, queria te fazer uma pergunta. O meu trabalho para você está sendo satisfatório? Olha o risco da pergunta que eu fiz, né? Podia ter ganho a conta ali, né? E ele parou o que ele estava fazendo, porque até então ele estava lá no computador, né? E ele olhou para mim assim. Falei, rapaz, eu gosto de você. Você tem potencial. E aí eu parei e fiquei pensando, porque eu nunca ouvi isso de alguém. Você tem potencial. Sabe o que é isso? Você ter potencial? Nada. Ter potencial não significa nada. Ter potencial quer dizer que você é uma pessoa saudável, tem o nariz, os olhos, a orelha, os braços, as pernas, tem inteligência, tem saúde, tem tudo para ser alguma coisa, mas você ainda não é. Então você tem potencial, né? Então eu tenho potencial para ser muitas coisas, mas eu preciso tomar o cuidado para não ficar só no potencial, né? Então como é que eu faço para sair do potencial? Eu preciso ir para capacidade. Eu tenho que me capacitar. Eu tenho que estudar, eu tenho que ler, eu tenho que buscar um ensino, eu tenho que aprender sobre aquilo que eu quero, né? Então, por exemplo, para eu ser pintor, eu preciso aprender sobre essa profissão. Eu tenho que saber como é que funciona, como é que vai ser, o que vai ser, né? Como é que pinta, como é que faz a preparação e tudo mais. Então, eu vou me capacitar. Eu vou ter a teoria, que aparentemente é chata, mas é importante, porque a teoria é encucar o que você precisa aprender. E eu vou praticar a teoria, que eu diria também que é uma parte chata. Por quê? Porque você dificilmente, raramente você vai acertar logo de cara. A parte prática da teoria é fazer e errar, fazer e errar, fazer e começar a acertar. Fazer, opa, acertei mais ainda. Acertei, acertei, acertei. Consegui acertar. Agora eu vou fazer a prática até conseguir ter toda a experiência que eu preciso. Então eu preciso fazer por exaustão, por repetição. Isso é colocar em prática o que eu aprendi na teoria. Isso é se capacitar. Então, se antes eu tinha potencial, agora eu tenho a capacidade. Eu estou capacitado. Eu tenho a informação. Eu sei que tinta que eu vou usar numa parede. Eu sei que rolo que eu vou usar para pintar essa parede. Essa parede tem um problema, eu sei como resolver. Então, estou capacitado. Tá certo? E depois, por último, eu tenho a competência. A competência, gente, você já saiu do estágio do potencial, que você só tinha potencial, você se capacitou, você estudou, você treinou, você errou, errou, errou e você começou a acertar. E depois você passou a ter as experiências de vida dentro daquilo que você estudou, tá?
Porque nada é igual. Nenhuma parede é igual a outra. Nenhuma pintura que eu faço para os clientes é igual a outra. Sempre tem alguma coisa, alguma questão que você tem que saber para resolver. E isso só resolve, só faz quem é competente. Então, competência é quando você já tem a prática, quando você tem a experiência, tá certo? É quando você chega numa obra, o cliente te mostra o problema que o pintor vai resolver e você fala assim: dá para mim que eu resolvo. Eu mato no peito. Aí o cliente olha para você, desafia você, porque ele vai duvidar, né, a princípio, mas você é tão competente que você não se abala com isso. E você vai e resolve para o cliente, tá certo? E no final, além de resolver, passado alguns meses, quando você volta lá ou você liga para o cliente, e aí, como é que tá aquela parede? Não, tá do jeito que você deixou, não voltou mais aquele problema. Passaram 5, 6 pintores aqui, mas você resolveu. Então você tem a competência. Olha que bacana. Então eu costumo dizer isso para alguns colegas, pintores, no caso, né? Em que estágio na pintura você está? Você tem potencial? Você é capacitado ou você tem competência? Né? Em algum momento, em alguma esfera da nossa vida, em algum setor da nossa vida, a gente está em uma dessas fases. Existe alguma coisa na nossa vida que nós temos o potencial, só isso. Estamos na estaca zero. Em algum momento da nossa vida, você está capacitado. Em algum momento da sua vida, em alguma área da sua vida, você já tem competência para resolver, você já tem experiência, você já tem sabedoria, você sabe como resolver, você sabe como fazer, tá? Mas em se tratando de pintura, gente, não existe um outro caminho a ser trilhado. Você quer ser pintor? Não dá para pegar um rolo de pintura, uma desempena, um pincel e sair por aí pintando. Você precisa estudar. Você precisa buscar conhecimento para valorizar a profissão que você almeja. Então, valorização da pintura é isso, tá? Importante você observar a questão do quão importante é a pintura para um imóvel, a sua casa, o prédio, a sala comercial, uma residência, enfim, tá? É importante você deixar isso claro para o cliente entender como é importante a pintura no imóvel dele. E o outro ponto importante é você estar preparado para atender essa demanda de pintura, seja para um cliente seu, seja para você mesmo. Você precisa conhecer, você tem que saber o que você está fazendo para que você não possa ir lá e depois ter que refazer tudo de novo. E às vezes no refazer de novo você nem sabe como fazer. Tá certo? Então é importante, muito importante, você passar pela parte do conhecimento, você ter essa questão da capacidade e da competência, tá? Quem vem aqui em casa sabe como é que é. Desde a entrada, né, até subir lá em cima. É interessante porque eu tenho várias paredes aqui que são cobaias, né? Quando eu fui aprender a fazer textura projetado, por exemplo, eu tenho 3 paredes aqui que eu né, acabei com as paredes. E depois eu tive que fazer correção para conseguir até acertar. Quando eu acertei o ponto certo, aí eu ofereci para os clientes, né? Fazer efeitos decorativos, mármore, cimento queimado. Eu tenho várias paredes aqui em casa que estão cheias de efeitos decorativos, né? Sem contar as placas, né? Olha as placas lá, ó. Tá vendo? Aqui embaixo cimento queimado. Essas placas aqui quem fez não fui eu, viu, gente? Aqui foi a minha esposa. Minha esposa é pintora também, tá? Aprendeu o ofício comigo. Não é auxiliar de pintura, é pintora já, tá? Pintora profissional mesmo. Ela já tem competência, olha que bacana. E essas amostras aqui não são para treinar, são amostras para levar para o cliente, né? Aquele lá em cima é aço cortem. Esse aqui do lado é mármore, efeito mármore real, tá? Então, só para você ter uma ideia aí de como que a gente leva, inclusive, a questão da demonstração para o cliente, além de referências também, quando a gente já fez a obra para alguns clientes, a gente leva fotos com a permissão do outro cliente para que ele possa ver, tá? Então, isso é uma forma importante, você tem que ter competência e mostrar a sua competência. Não tem um ditado que fala assim, eu vou matar a cobra e mostrar o pau? Mas não é isso não. Você vai matar a cobra e mostrar a cobra. Eu quero ver a cobra morta, né? Então o pintor, que é pintor, mas você tem obras.
Você tem referência? Ou seja, você já tem competência? Tenho, está aqui. Você vai mostrar o teu portfólio para o cliente, vai mostrar amostras e tudo mais. E isso é só através do conhecimento, tá certo? Com o conhecimento você valoriza a profissão pintor. E aí você vai entender como ela é importante numa obra, o passo a passo dela e como ela vai valorizar ainda mais o imóvel de um cliente, né? Outra coisa importantíssima, você que vai atender cliente, né? Que vai vender a tua prestação de serviço, porque todo pintor é um vendedor, tá? Você vai vender a tua prestação de serviço. Entenda uma coisa, quando você vai pintar a casa de alguém, você não está indo simplesmente pintar a casa de alguém. Você está realizando um sonho. Porque para aquela pessoa, muitas vezes, passou o ano inteiro guardando dinheiro. Ela passou um tempo, ela tirou férias para acompanhar a pintura. E aquilo é a realização de um sonho. Então, assim, capricha. Faz bem feito. Valoriza a tua profissão. Porque depois disso, você pode ter certeza que ele vai chamar você mais vezes e vai indicar você para os próximos. Beleza, pessoal? Um abraço grande, Peter Pérez de Lima, pintor profissional.